Pessoal, primeiro, boa tarde. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Então, nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre as mudanças numa versão nova que nós vamos estar subindo daqui a pouco, que é o build 6069 e uma versão que é a 622. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que tem de novidade nessa versão. Algumas coisas nós já subimos nos builds da 668 e agora a gente está consolidando então o lançamento. Uma questão que a gente quer dizer é, como nós estamos já no processo de maturidade em relação a NFE e NFCE, nós praticamente conseguimos zerar os principais problemas, é óbvio, porque todos os clientes passaram a utilizar, e os clientes que já estão atualizados, imagino que todos, eles já estão preparados para NFCE 4.0. Agora, se tiver algum cliente que ainda não tem a versão parte 668 build, aí tem que atualizar, porque logo em outubro já vem a questão da validação da NFCE 4.0. É lógico que vão acontecer algumas questões ainda que estão discutindo de validação, mas isso vai ser bem mais tranquilo para os clientes que já estão atualizados. Bem, uma das principais alterações que aconteceu nesse build 669 é uma mudança do conceito de DAV e pré-venda. Então, com a regra do BAF, era um pouco confuso, engessado a questão da gente trabalhar com os DAVs. Então, você tinha alguns conceitos bem diferentes do que eu vou apresentar agora. Então, o conceito de DAV, primeira coisa, o que é o DAV? DAV é um documento, o próprio nome já indica, né? Documento auxiliar de venda. Pode ser um orçamento, pode ser uma relação de produto para conferência, pode ser uma relação de produto para expedição. Então, todo esse tipo de documento, que ele não é um documento com valor fiscal, ele é só um comprovante, então esse é o DAV, documento auxiliar de vendas. E no caso do CIMAC, ele pode ser impresso na impressora fiscal, na impressora não fiscal, para auxiliar no processo de venda. Então isso é DAV. O cliente chegou, pediu um orçamento, você vai lá ali na tela balcão, gera um orçamento, imprime, entrega para o cliente e a gente vai embora. Amanhã ou depois ele pode vir e transformar aquele orçamento numa venda. Ele não pode voltar nunca mais. Aquele DAV pode ficar lá, bufferizado numa fila na máquina. Então esse é o conceito, é o que a gente entende ser o DAV. E tem a questão da pré-venda. A pré-venda já é um pouco diferente. A pré-venda já mostra que aqueles produtos que vão ser lançados, eles vão ser transformados em venda. E muitas empresas entendem a pré-venda como um pedido de venda. O fisco, com relação ao PAF, ele tinha uma grande restrição em relação a esse negócio de pré-venda, porque para eles toda venda, todo pedido é venda. Agora mudou, a própria cabeça, conversando com algumas pessoas, a própria cabeça também já mudou. Porque vem um pouco para a parte prática da coisa. Então, são dois conceitos. O conceito de DAV, que é o documento auxiliar de venda, e o conceito de pré-venda, que é exatamente algo que você faz antes da venda que vai gerar uma venda. Bem, o que pode acontecer? Pode acontecer de um DAV virar uma pré-venda e vice-versa. Agora, o que diferencia dentro do CIMAC o DAV e a pré-venda? Eu vou me ater, mas a questão de conceito, porque a questão prática é só vocês baixarem a versão e testar. A gente até divulgou isso, já tem na Universidade CIMAC, já tem lá o manual, tem um documento explicando essa diferenciação. Eu quero só apenas conceituar, para a gente poder seguir uma linha de raciocínio daí para frente. Então, o que eu tenho comparando o DAV com a pré-venda? Quais recursos que eu tenho? Então, por exemplo, aqui tem a coluna pré-venda e a coluna DAV. O que pode ser feito dentro do CIMAC com a pré-venda e o que pode ser feito dentro do CIMAC com o DAV? Então, eu tenho aqui, no caso de imprimir, eu posso imprimir DAV e pré-venda? Posso. O DAV e a pré-venda pode ser impresso. Porque eu posso pegar a pré-venda e tirar uma lista de conferência antes de fazer a nota, fazer o cupom, uma coisa assim, nesse sentido. Então, tanto o DAV como a pré-venda pode ser impresso. Antes não podia imprimir pré-venda, agora pode. Agora não tem mais PAF aqui. Então, tanto a pré-venda, no caso da NFCE, quando não tem o PAF, deixar bem claro, porque o PAF não permite isso, tanto a pré-venda como o DAV pode ser impresso. Uma outra situação, eu posso fazer aquela impressão do localizador, que é aquele localizadorzinho que imprime o código de barra, que eu posso ler lá no caixa central, que o sistema agora permite você gerar um DAV, uma pré-venda, gerar lá um localizadorzinho, impresso um código de barra nele e você fazer a leitura lá no caixa central. A gente otimizou algumas coisas nesse recurso, é um recurso não já de situações anteriores, que a gente já mostrou. Então, tanto a pré-venda como o DAV, você pode ter esse controle.
Ao invés da pessoa digitar lá o número da pré-venda, ficar procurando, tendo muito fluxo, pega lá aquele localizador que está impresso, faz a leitura e já vai gerar a venda no caixa central. Uma outra coisa, informar a forma de pagamento e detalhes do fechamento, tanto no DAF como na pré-venda, abre aquela tela, quando você finaliza na tela balcão, abre lá a tela para fazer a informação dos detalhes. Que detalhe tem lá? É frete, se tem frete, a forma que vai fazer o recebimento, aquilo que nós já temos na tela balcão. Então, tanto para o DAF como a pré-venda, esses dois recursos estão disponíveis. Uma outra situação, a operação do DAF da pré-venda permite reservar estoque. Reservar estoque é um recurso que tem no CIMAC. Principalmente a questão da pré-venda, você configurar a pré-venda para a operação de pré-venda para reservar estoque, ela é interessante, porque imagina, se a empresa for trabalhar mesmo efetivamente com a pré-venda, do momento que eu fiz a pré-venda, que já o nome já está indicando, praticamente é uma venda. Se eu reservei o estoque, se a pessoa tiver o controle de estoque, uma outra pessoa não consegue vender aquele produto, porque é o tempo da pessoa passar lá no caixa, ou fazer mais alguma coisa na loja, e aí ele ia até o caixa. Então, já foi reservado. Para quem trabalha com vários terminais, com fluxo maior, reservar o estoque na pré-venda é algo interessante. Então, é um recurso que o CIMAC ele realiza. Lógico que ele não vai deixar vender o produto. Se esse produto estiver reservado, ele não pode fazer a venda. Mas tem documentação explicando como é que funciona o estoque reservado e assim por diante. Só estou aqui dando os conceitos. Né? Uma outra situação, tanto a pré-venda, e aí aqui muda um pouco, a pré-venda envia para o caixa central automaticamente, se eu fizer pré-venda. Se eu fizer pré-venda, eu vou mandar o documento automaticamente para o caixa central. Se eu fizer o DAV, aí não. Se eu fizer o DAV, esse documento ele vai ser enviado para o gerenciador de DAV. Então, se eu fizer a pré-venda, fiz a pré-venda, automaticamente enviei para o caixa central. Fiz o DAV. Não, o DAV ele vai para o gerenciador. É uma coisa que você tem que ter uma boa percepção, porque é um recurso que não é um recurso novo, é um recurso já utilizado, mas na hora de uma configuração ou de uma atualização de versão, isso pode dar algum tipo de situação indesejada. Né? Aquela história do, o sistema fazia isso, agora não faz mais. Então, só tem que entender o conceito, o que é DAV e o que é pré-venda. A pré-venda ela vai direto para o caixa central. O DAV ele vai passar pelo gerenciador e a partir daí é que pode ser transformado numa pré-venda e ir para o caixa central. Então, é uma questão de conceito que tem que dar uma olhada. Né? Você vai ter que dar uma olhada na configuração dos clientes, para fazer uma atualização da versão. Outra situação que tem permite recuperar e lançar novos itens na tela balcão. A pré-venda permite. Né? Isso aqui é um recurso novo do CIMAC. Então, naquele menu adicional, aqui é o menu adicional. Aqui, na situação da tela checkout, não, a tela checkout você dá um Ctrl+V. Aí o Ctrl+V ele vai permitir que faça a utilização desse recurso. Isso na tela checkout. Na tela balcão, lá naquele menu adicional, ele tem a opção para poder pegar a pré-venda, puxar a pré-venda que foi realizada e incluir mais itens. É um recurso que pediram para a gente colocar no sistema. Então você tem essa situação aí. Você tem a possibilidade de, tanto na tela balcão, tem a opção lá para lançar novos itens, e na questão da tela checkout, aí você tem a opção de dar um Ctrl+V lá e lançar novos itens na venda. Você recupera a venda que foi realizada, a pré-venda, e inclui novos itens. Então é um recurso também que é interessante de se utilizar. Então tem alguns recursos aí. É lógico que essa questão aqui, que eu estava falando aqui, envia para o caixa central automaticamente. Quando você estiver lendo o manual, você vai perceber que tem uma configuração. Porque é padrão do CIMAC, tanto pré-venda como DAV, ele mandar lá para o caixa central. Agora, se quiser utilizar separado pré-venda e DAV, aí você tem que ir lá na aba P6 do cadastro de empresa e tem uma opção lá, assim, não envia DAV automaticamente para o caixa central. Então, se não tiver para enviar automaticamente para o caixa central, o sistema entende que você está trabalhando com os dois conceitos, de pré-venda ou de DAV.
Se você marcar lá para não enviar automaticamente, o sistema entende que não, eu quero utilizar apenas DAV, por exemplo. Então, resumindo, se você tem um cliente que usa DAV, se você não for separar o conceito, não precisa se preocupar com nada não, o sistema vai continuar funcionando da mesma forma. Agora, se você quiser usar pré-venda, aí você tem novos recursos, que é esse de recuperar a pré-venda tanto na tela checkout como na tela balcão, só que você vai ter que configurar lá no cadastro de empresa para não enviar o DAV automaticamente para o caixa central, porque senão perde o sentido de usar pré-venda e DAV, de separar os dois. Porque para o DAV, o CIMAC tem um recurso que é o gerenciador de DAV. Então, quando você usa o gerenciador de DAV dentro do CIMAC, esse recurso aqui, ó, gerenciador de DAV, aí os DAVs que são feitos, eles vêm automaticamente para o gerenciador de DAV. Ok. O que eu posso fazer? Eu posso pegar o DAV aqui no gerenciador de DAV e converter em pré-venda. Isso a qualquer momento, usando qualquer configuração. Eu posso pegar aqui e converter em pré-venda. Por quê? Porque eu posso querer, por exemplo, recuperar ele lá na tela balcão, na tela checkout, uma coisa nesse sentido. Então, esses aqui são os recursos do gerenciador de DAV que você conhece. No caixa central, existem duas situações. No caixa central, que é onde eu mando tanto, eu vou mandar a pré-venda automaticamente, e o DAV se eu fizer configuração, e aí o manual está explicando isso. Mas no caixa central eu posso fazer a reconversão, porque vamos supor que aconteça uma situação, você tem lá no caixa central uma pré-venda, aí o cliente está trabalhando com pré-venda, aí você criou a pré-venda, aí o cliente quer fazer essa pré-venda aqui, eu quero alterar essa pré-venda. Tá? Automaticamente, lógico que eu estou com o exemplo de DAV, está escrito DAV aqui, não é uma pré-venda, isso aqui é um DAV, eu posso pegar esse DAV aqui, tem uma opção de menu aqui que manda eu retornar ele para o gerenciador de DAV. Aí eu retornando a pré-venda para o gerenciador de DAV, eu posso editar, alterar a pré-venda e mandar ela de volta para o caixa central. Então, tudo isso já foi pensado, é um recurso que pode ser utilizado quando separa a pré-venda e o DAV. Eu estou falando um conceito porque o restante já está no manual que está na Universidade CIMAC. Um outro recurso que tem é quando você usa a pré-venda, as pré-vendas que foram feitas, quando gera a nota fiscal, ela é automaticamente excluída. Porque é a pré-venda, para que eu vou ficar aí com isso no banco de dados? Eu não preciso disso no banco de dados. Então, a pré-venda ela é automaticamente excluída. O DAV não, o DAV ele não é automaticamente excluído. Então, se o DAV não é automaticamente excluído, agora o sistema permite um outro recurso, que é excluir o DAV no gerenciador de DAV. Por quê? Pode ser que aconteça aquela situação que eu falei anteriormente. A pessoa vai lá, simplesmente faz um orçamento mesmo, né? Você faz um orçamento, imprime, vai embora e não volta mais. Então o cliente fica lá com aquele monte de DAV lá. Então agora ele pode pegar esses DAVs, é lógico que tem a configuração para poder dizer quem é para poder excluir, mas ele vai poder pegar esse DAV e fazer a exclusão desse DAV do gerenciador de DAV. Então ele pode selecionar aqui e excluir o DAV. Então exclui o DAV e pronto. É lógico que tem que ver quem vai fazer dentro da empresa, senão pode dar algum tipo de problema. É lógico que ele não vai permitir excluir um DAV em algumas situações, existem regras de negócio em relação a isso, né? Por exemplo, no caso do DAV, se eu transformei o DAV depois em venda, aí ele já é outro recurso que utiliza. Mas aqui nesse caso, se ele não transformou em venda, não fez nada, então o DAV ele é excluído. No caso da pré-venda, já é automaticamente. Tá? Uma outra situação que existe em relação ao DAV é que o DAV você pode bloquear o faturamento dele. Tá? Vamos supor que você fez um DAV. Aí, esse é um recurso que existe, só que tem um recurso que tem a configuração, que é utilizar, por exemplo, a liberação financeira. Eu posso fazer um DAV, mas eu configuro no sistema para o DAV não ser liberado automaticamente o financeiro dele. Então o cliente pode falar assim, olha, eu quero que um orçamento, a parte financeira dele seja liberado por alguém do financeiro. Então tem uma configuração do sistema que permite isso. Aí permite fazer a liberação financeira do DAV. Então o DAV ele é emitido com a parte financeira bloqueada. Aí depois alguém vai lá e faz a autorização financeira do DAV ser transformado numa venda no caixa central. Uma outra situação que é um recurso, no caso do DAV, todo DAV que é feito, ele vai automaticamente para o gerenciador de DAV. No caso do caixa central, é só a pré-venda que vai automaticamente. Aí se eu usar o conceito de pré-venda DAV, se eu não usar o conceito de pré-venda DAV, aí para o caixa central o DAV vai também. E aonde eu configuro se eu vou usar o conceito de pré-venda DAV ou não, é no cadastro de empresa,
Lá tem na aba P6, tem lá, não envia DAV automaticamente para o caixa central. Se o sistema entender isso, ele vai falar assim, tá, estou usando o conceito então de pré-venda e DAV, estou separando, meu cliente está separando pré-venda de DAV, e a partir daí ele usa todo um conceito, que é um conceito do CIMAC. Então isso que eu estou passando para vocês é a parte conceitual de uma mudança que já aconteceu na 668, a gente acabou de melhorar, finalizou algumas coisas, e agora na 669 está lançando isso como recurso. É lógico, se você já tem um cliente que tem DAV, não precisa mexer em nada não, deixa lá que vai estar funcionando normalmente. O que vai ter de novidade para esse cliente é a questão de excluir o gerenciador de DAV. Agora, se você for usar DAV pré-venda, aí tem que entender o conceito para poder utilizar o recurso da forma apropriada. Então é isso, é o que a gente tem de alteração da 669 em relação a DAV e pré-venda. Agora, um outro recurso que a gente alterou na 669 foi relacionado com o ticket de troca. O ticket de troca, a gente fez uma revisão no ticket de troca, e é lógico, já é um recurso antigo do CIMAC, já tem manual, eu vou estar subindo daqui a pouco o manual atualizado, mas não mudou muita coisa. É um conceito, o ticket de troca é aquela questão. A devolução de uma mercadoria, ela existe em duas possibilidades dela dentro do CIMAC. A devolução da mercadoria ser feita cada vez que alguém vai lá e entrega uma mercadoria, eu posso gerar uma devolução de mercadoria, gerar uma nota de devolução, o sistema gera automaticamente, e aí já dá entrada e assim por diante. É uma parte não muito funcional, porque geralmente o cliente não faz isso, mas uma empresa que tem esse tipo de conceito, o CIMAC permite. Quer dizer, fiz a venda, a pessoa vai lá devolver o produto, eu gero uma nota na hora que ele devolve. Uma outra situação é aquela em que, ao invés de gerar uma nota de devolução na hora que a pessoa devolve, eu gero um ticket de troca. O que é o ticket de troca? O ticket de troca é a moeda. É o Bitcoin da empresa. O ticket de troca é a moeda. Quer dizer, eu cheguei com a mercadoria que vale R$100, aí eu devolvi a mercadoria. Não importa o que eu for comprar na loja. Eu dou para a pessoa um vale, uma moeda, na minha moeda, um ticket de troca. Aí a pessoa pode usar o ticket de troca para comprar qualquer outro produto. Inclusive para comprar um produto igual ou semelhante àquele que ele está me devolvendo. Então esse é o conceito. E aí, o que eu tenho de novidade no ticket de troca? Uma é a possibilidade de exclusão. É lógico, se o ticket de troca não tiver sido usado, né? Porque eu posso gerar um ticket de troca errado. Mas se eu gerei o ticket de troca errado, aí o ticket de troca é excluído. Quando eu faço também o cancelamento de uma venda que eu utilizei ticket de troca, automaticamente, se eu cancelei a venda, o saldo do ticket de troca retorna, porque eu cancelei a venda, cancelei NFE, NFCE, no caso, esse saldo vai voltar para o ticket de troca, porque ele foi utilizado, mas ele foi cancelado. Né? Isso é o cancelamento. Agora, a exclusão é tirar o ticket de troca mesmo. Quando faz a exclusão, ele vai ficar o log lá de que ele foi excluído. Mas você vai ficar tirando relatório de ticket de troca excluído, até porque a gente fica gravando isso. Por quê? Porque o ticket de troca ele só pode ser excluído se ele não for usado. Então não tem como ficar fraudando, né? Agora, se eu usei ele de alguma forma, o saldo total ou parcial, aí automaticamente ele não vai conseguir excluir o ticket de troca. Em outras palavras, eu não posso pegar, gerar um ticket de troca, entregar para um parente, depois ir lá excluir esse ticket de troca se o parente já usou. Se ele não usou, beleza, excluir. Ele não vai servir para nada. É lógico que tem que usar o sistema da forma correta. E tem no cadastro de usuário lá a configuração para dizer quem vai excluir ou não o ticket de troca. Uma outra situação, que foi solicitada até pelo pessoal da 3A, quando for a partir da impressora não fiscal, aí a impressão é direta, né? Eu entendo lá, o Alexandre até passou para a gente a solicitação, ficava abrindo várias telas, havia preview. Mas se eu já estou na impressora não fiscal, é para imprimir direto mesmo. Então economiza muito aquele fluxo, abre tela, mostra isso, mostra aquilo. Então, resumindo esse processo aí. Agora, se eu fizer a partir da impressora padrão, aí tudo bem, padrão vai abrir a tela com preview. Por quê? Porque padrão, eu posso escolher qual impressora que eu vou enviar o ticket de troca. Né? Eu tenho a opção de escolha. Agora, se a impressora não fiscal está na minha máquina, já era. Né? A impressão já vai ser feita automaticamente. Um outro detalhe em relação ao ticket de troca, que muitas vezes confunde, é em relação ao estoque. A gente tem que analisar essa questão conceitual. Então, em que momento é que eu dou entrada no estoque no ticket de troca? Analise o seguinte, você tem uma mercadoria, você pegou uma mercadoria, aí você vendeu a mercadoria para a pessoa. Né? Você pegou lá um produto 1. Aí você tinha o estoque do produto 1 de 10 unidades. Aí você pegou, vendeu o produto 1 para o cliente. Automaticamente, quando ele saiu da sua loja, o produto 1 agora tem 9 unidades. Ok. Amanhã ele volta para a empresa e fala que eu quero trocar esse produto por outro. Aí você vai gerar um ticket de troca.
No momento que você receber o ticket de troca, receber a mercadoria, essa mercadoria você recebeu, você deu entrada no estoque novamente. Então isso é automático. No momento que você gerou o ticket de troca, o sistema já lança essa informação dentro do sistema. Então o estoque é lançado nesse momento, no momento de gerar o ticket de troca. Bem, depois que você gera o ticket de troca, lá no final do mês, ou uma vez por semana, vai se gerar a nota de devolução. Aí na operação da nota de devolução, você não pode dizer para baixar o estoque, senão ele vai baixar o estoque 2 vezes. Que você já ele vai dar entrada no estoque 2 vezes. Que você já deu entrada automaticamente quando gerou o ticket de troca. Agora que eu vou gerar a nota de devolução, aí eu não posso falar para baixar o estoque. Para entrar no estoque, né? Novamente. Um exemplo aqui, vou pegar um produto aqui, deixa eu ver se eu... Esse produto aqui. Tá assim. Aqui eu tenho um exemplo, esse produto. Então, eu tenho um estoque inicial dele, foi 0. Aí, no dia 25/7, ele entrou 5 unidades. Na compra, tal, ok. No dia 3/9, eu vendi 1 unidade. Então, meu estoque foi para 4, que eu vendi 1. E aí, no dia 8/9, eu gerei um ticket de troca de 1 unidade. Ele entrou no estoque, ticket de troca. Então, quando eu fizer a nota de devolução, eu não posso pegar a nota de devolução, eu não posso pegar a nota e lançar aqui, porque senão vai dar entrada no estoque de novo. Né? Então, a operação para devolução, que o manual do ticket de troca explica que tem que gerar uma operação, lá mostra como é que faz a configuração, tudo. Então, essa operação ela não pode fazer alteração nenhuma no estoque, ela não pode fazer alteração no estoque. Entendeu? Então, essa é a questão do ticket de troca. O estoque é baixado no momento que eu gero o ticket de troca. É porque o produto já está na empresa. Senão a pessoa vai compra a mercadoria. Não fez a nota de devolução ainda, bem, vai comprar algo que ele já tem. Né? Aí ele vai comprar produto que ele já tem, porque o produto já está na empresa fisicamente. Então, a questão do estoque ele é alimentado no momento que eu recebo a mercadoria, que eu gero o ticket de troca. Então, algumas alterações que nós teve em relação ao ticket de troca, uma foi essa, relacionada com a informação da sequência. Isso vai ser útil em que situação? Se quiser ver se já foi gerado, fazer consulta de alguma outra consulta, isso foi solicitado, nós fizemos a alteração. Então, você vai poder fazer essa consulta. Além de consultar o ticket que já está gerado, né, eu posso consultar. Então, eu vou fazer aqui o ticket de troca. Você tem uma consulta comum, eu pego um ticket que eu gerei, por exemplo. Aí eu pego um ticket que já foi gerado e eu posso fazer a consulta a partir de uma sequência. Que ticket que eu gerei para essa sequência aqui? Vou pegar esse aqui. Aí, o ticket que eu gerei para aquela sequência. Se eu tiver gerado mais um ticket para a mesma sequência, aqui aparece para me escolher qual ticket que eu quero. Então, se só tem um, vai aparecer só um. Então, foi uma mudança que aconteceu. Uma outra situação que tem, em relação a relatórios, aqui em consulta, eu tenho a opção de consultar os tickets gerados, ticket com saldo, sem saldo. Aí eu vou colocar uma data, vou fazer a consulta baseado nessa data aqui. Então, aqui eu tenho uma consulta geral, que está os tickets. Se você observar aqui embaixo, vai saindo aqui quais os produtos que foram relacionados nesse ticket. Então, eu tenho uma situação. Aqui ele me dá, se tiver baixado já, eu tenho a data que foi baixado o ticket. Se não tiver baixado, a data sai em branco aqui. Aí, uma outra consulta é em relação às notas fiscais que foram geradas, porque muitas vezes o cliente fica perdido nas notas que ele gerou. Né? Então, uma outra consulta que tem aqui, das notas fiscais de devolução geradas. E aí, uma coisa que é importante em relação à nota gerada, é que ele pega aquela operação que está configurada lá no cadastro de empresa. Então, se você usar aquela operação para muita coisa, vai aparecer muita nota gerada aqui de devolução. Então, talvez seria interessante deixar só para aquela operação com os tickets trocas. Então, aqui tem aqui o número da sequência e o número da nota. Se tiver número de nota, é porque foi enviada. Se não tiver, é que pode ser que na hora do envio aconteça um erro, por exemplo. Então, começa a se perder a referência. Essa nota referência aqui cupom fiscal, cupom fiscal eletrônico. Então, aqui
traz aqui a nota fiscal referenciada. Né? Até porque depois ele vai pegar e vai dar, e já dá a baixa automática dentro da estrutura do SIMAC. Então é mais só pegar a nota fiscal referenciada mesmo, se acontecer algum problema. Ou senão numa consulta, para ver os cupons que estão referenciados aqui nessa nota. Né? E aí pode-se avaliar aqui, como eu falei, as notas geradas e as notas enviadas e as pendentes. Tem alguns filtros aqui. Então, isso aqui em relação ao ticket de troca. Agora, uma mudança que é conceitual em relação ao ticket de troca, que eu quero passar para vocês, o ticket de troca, ele tem um vínculo aos relatórios gerenciais. Se a gente pegar aqui os relatórios gerenciais, que relatório gerencial eu estou falando aqui? Os relatórios que o cliente tira no dia a dia. Então, por exemplo, no ranking de vendas e na análise de vendas, o ticket de troca ele tem um impacto, um valor, porque ele entra como devolução. Tá? Então, tanto no ranking de venda como na análise de vendas, o que mudou em relação ao ticket de troca? Na realidade, eu quero passar para vocês um conceito, porque tem duas formas, a gente tem percebido que os clientes pensam a informação de duas formas. Então, o sistema agora está preparado para utilizar essas duas formas. Tem alguns clientes que querem, que a maioria dos clientes, inclusive esse é o padrão do SIMAC, é o seguinte, quando eu faço um cálculo aqui, ele vai tirar um relatório para mim, tira um relatório de vendas, leva em consideração aqui. Ele pega esse relatório e leva em consideração, tá? Eu estou com o cliente que eu estou aqui, deixa eu pegar o que tem aqui. Aí você tem o filtro que eu estou falando aqui, para fazer a ilustração. Só observar aqui no cadastro de empresas, o que está configurado para esse cliente aqui. Então, no cadastro de empresa aqui, ele tem uma configuração, ele tem a configuração padrão. O ticket de troca, no caso, ele está sendo calculado pela geração, pela data que foi gerado. Né? Esse é o padrão do sistema. Aí eu tenho aqui, quando eu vou tirar um relatório desse, o que ele vai pegar aqui? Ele vai pegar aqui os valores, e no final, ele me dá um valor relacionado com, quando ele pega essa devolução troca aqui, ele pegou o que foi feito relacionado com a data da geração do ticket de troca. Tá? Então, esse aqui é o primeiro valor que ele pega. Beleza, esse aqui em todos os relatórios, relatório do ranking, todos os relatórios que estão dentro do sistema. Se eu pego um relatório aqui de lastro vendedor detalhado, por exemplo, né? Se eu pegar aqui, eu pego essa data mesmo aqui, mais dentro do saldo. Então, mesmo valor, pega aqui, devolução troca, pega o valor relacionado com a data da geração do ticket de troca. Então, todos os relatórios gerenciais eles passam a analisar fazer esse tipo de cálculo. Uma outra situação é quando eu tenho aqui o relatório, que é o cadastro de empresa, quando eu tenho ele calculado a partir do uso. Qual a diferença que tem? Quando ele é calculado a partir do uso, ele vai analisar a forma de pagamento ticket de troca. Então, ele pega tudo que foi recebido na forma ticket de troca. Tá? Aqui, quando você pega a partir da geração, ele pega todos os valores que foram gerados, o ticket de troca gerado por um determinado período. Aí ele vai fazer a parte de análise gerencial baseado nisso. Quando ele pega baseado no uso, ele vai pegar os tickets de trocas utilizados em um determinado período. Então, essa é a diferença. E aí tem cliente que quer usar essa segunda maneira. Né? Eu, particularmente, recomendo a primeira maneira, que é a que mais utiliza, mas o sistema já está configurado, já está preparado para essas duas maneiras. Então, quando eu pego aqui pego um ticket de troca, vou fazer a análise, deixa eu ver se nessa análise de um dia só dá para aparecer a diferença, pode ser que sim, pode ser que não. Aqui na aparição, se eu pegar uma faixa maior, aí você vai perceber que aqui foi utilizado no mesmo dia, mas se eu pegar geralmente uma faixa maior, aí tem diferença no relatório. Qual que é a diferença que tem? Porque ao invés de levar em consideração o valor que foi gerado, ele pega o valor que foi utilizado. Então ele tem diferença aqui na devolução e na troca. Então isso é uma alteração que tem no relatório, uma alteração conceitual. Né? É lógico que quando eu utilizo esse recurso de ticket de troca, relatórios tirados pela data
do uso do ticket de troca, eu limito aqui algumas consultas. Por exemplo, eu não consigo fazer filtro aqui para o produto. Por quê? Porque eu vou buscar no banco de dados de forma diferente. É diferente a forma que o SIMAC faz o cálculo. Então, eu não consigo fazer aqui para o CFOP, não consigo fazer por tabela. Então, aqui sumiu. Quando eu volto aqui para a configuração original, configuração principal, ele me dá mais recursos de uso. Eu volto para operar a configuração original, ele vai me dar mais possibilidade de recursos para eu poder utilizar. Então, essa é a diferença. Aí, na hora que você for fazer os treinamentos, né, você for aprender a utilizar esse recurso, então é bom fazer essa simulação aqui para você entender o que está acontecendo. Tá? Então, essa mudança, e ela impacta em valores. Pode ter empresa que talvez não modifique nada. Você vê que no padrão original, aparece aqui, ó, filtro de produto e aparece CFOP e tabela. Então, essa diferenciação aí, diferenciação do conceito. Via de regra, os clientes usam no conceito de pela data da geração, e não pela data da utilização. Ok. Para concluir, a gente já está chegando aqui na hora final prevista, que é uma webinar de 1 hora. O que nós tivemos de mudanças nos relatórios gerenciais, que foi a mudança que aconteceu também na 669. Então, a gente teve ajuste no ranking, a gente teve alguns ajustes, alguns relatórios ajustados, relatórios na análise de vendas. Aqui na análise de venda, veja que tem relatórios aqui, que, por exemplo, esse relatório aqui, ó, NFCE, royalties, shopping. Para que esse relatório aqui? Esse relatório funciona assim. Geralmente o shopping, como é que se paga royalty em shopping? Você pega as notas das NFCE, né? Você pega as emitidas e tira as canceladas. E as canceladas, é lógico, vai sair, mas tira as devoluções também. Tá? Então, o que esse relatório faz? Ele faz esse cálculo, ele vai fazer a listagem aqui das notas que efetivamente são notas válidas para o cálculo dos royalties. Então, a finalidade desse relatório é esse. Né? Ele traz aqui por dia, ó, as vendas, as devoluções e o total, que é o total da base de cálculo por royalty. É como se tivesse lá aquela leitura X, ou redução Z, ou leitura da memória fiscal. Né? Então, aqui é o que eu fiz as vendas com a NFCE, as devoluções que eu tive. Aqui são devoluções reais, são notas. Aí você não vai ter aqui tipo de troca. Não, são as notas que foram emitidas de devolução. Porque para o shopping não interessa. Eu uso ticket de troca no SIMAC. O shopping não sabe o que é ticket de troca. Ticket de troca é uma moeda virtual lá dentro da empresa. Então, o que o shopping analisa é as notas de devoluções que foram emitidas. Então, nesse relatório, eu tenho todas as notas de vendas, CFOP de venda, por dia, né? E tem todas as devoluções e tem os totais, que é o total para fazer o cálculo do royalty. Então, esse relatório aqui é um relatório interessante. Um outro relatório, que é a análise diária de venda. Se a pessoa quiser avaliar o que foi que vendeu por dia, também tem esse relatório, que é um relatório útil para alguns clientes que querem fazer a análise de venda diária. Um outro relatório, se o cliente, por exemplo, ele quiser trabalhar fazer o controle das comissões de vendedores, então a comissão de vendedor ele pode fazer aquele cálculo, aquele cadastro lá fixo, né? Vamos supor que ele pague 2% de comissão, que é esse exemplo aqui. Então, o sistema já vai trazer pelo relatório que tem os vendedores, o valor da venda, tira a devolução, separa tipo de troca, dá a base de cálculo para fazer o relatório de comissão. Então, fica fácil do cliente controlar também. Então, tem uma coisa que é um recurso novo. É lógico que esse recurso aqui também tem lá no ranking de vendas, né? Tem esse recurso lá também. Mas aqui a gente separou esse recurso até porque tem clientes que querem que o usuário dele tenha acesso a esse relatório. Aí você pode criar um relatório por classificação, classificar o relatório, dizer que ele é o nível de relatório, fazer o controle de nível lá com o usuário, e você vai ter o usuário acessando só esse relatório em relação a essa empresa, se for multi-empresa. Então, é um recurso interessante do SIMAC. Um outro recurso que tem é o recurso de se tirar relatório por filtro de horas, né? É lógico que esse relatório aqui ele é tirado quando você vai analisar um dia. Né? Não adianta você querer tirar um relatório desse para analisar uma semana. Até porque esse relatório aqui ele não vai levar em consideração troca, nem em consideração devoluções.
porque a fórmula ela leva em consideração um horário. Então eu quero tirar o que eu vendi por dia, ou vendi por turno, por exemplo. Né? Então se eu pegar aqui, ó, eu quero pegar um relatório do que eu tenho de 12 horas até 22 horas. O que foi que aconteceu na minha empresa nesse dia? Tá? Então eu tenho esse relatório aqui, eu posso fazer o relatório. Tá? Então ele vai me dar, opa, aqui está marcando 2 relatórios aqui, deixa eu botar aqui que marcou 2. Quero só voltar nele aqui, relatórios, filtrando por hora. Vou pegar aqui, eu quero um relatório de venda, não quero relatório de... Então eu quero um relatório de 12 às 22, quero um relatório do dia 1. A 1 do 8 e 18. Ok, então aqui agora, vou tirar um relatório desse, posso tirar vendas declaradas, venda resumido aqui. Aqui ele me dá, ó, vendeu 12, 10, 14, 20, então vai me dando os horários. Aí eu posso pegar aqui, tem todo o relatório que foi tirado. Né? As informações estão aqui, porque pode pegar, eu posso fazer um filtro por vendedor, eu posso usar os recursos que tem aqui. Né? Filtro por vendedor, uma série. Uma coisa que vocês devem utilizar também, sim, é lógico que tem que ter, o cliente, o que eu vou falar agora, o cliente vai ter que estar utilizando o 803, um pacote mais avançado. Mas eu posso criar relatórios, que nem eu criei esse relatório aqui. Ó. Esse aqui é um relatório que eu criei dentro daqui. Né? Então eu posso criar um relatório aqui, e esse relatório eu posso liberar ele, posso nivelar como eu falei, e posso liberar para um usuário específico. Ou você pode criar relatórios específicos aqui dentro dessa tela aqui, né, desse módulo para o cliente. Então, a gente tem muito recurso essa análise de venda aqui que pode ser utilizado. Pessoal, concluindo, os relatórios gerenciais, a questão do DAV e a questão do ticket de troca, é o que eu gostaria de mostrar para vocês hoje, de mudança de 60 e 69.